Queridos, nós estamos numa série que encerra hoje, cujo tema é Vale o quanto custa? É uma pergunta porque precisamos refletir e precisamos responder. E nós estamos com base no texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, que diz assim: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. E a gente também aprendeu que Deus dava pão a eles todos os dias, o maná estava sendo dado a eles todos os dias, e também eles eram conduzidos pela nuvem que aquecia eles à noite, que cuidava deles durante o dia, direcionava a vida deles, que dizia o tempo de parar, o tempo de prosseguir. Então Deus estava confiando muitas coisas e dando muitas coisas àquele povo. Creio eu que Deus sempre, na verdade, fez. Reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus, mas nunca, em qualquer tempo da história do povo de Deus, houve um tempo como esse, onde fizeram praticamente nada e ganharam praticamente tudo, a ponto de não precisar nem trabalhar numa lavoura, porque Deus estava propiciando tudo para eles naquela jornada, eles estavam caminhando. Só que exatamente isso, exatamente o fato deles receberem tudo, exatamente o fato deles ganharem tudo e eles não precisarem produzir nada, aliado a um coração ingrato, aliado a uma inconformidade no coração, fez com que eles não valorizassem aquilo que eles estavam recebendo de graça de Deus, inclusive. Então, nada custava a eles nesse caminho. Então, eles não entenderam o valor do que Deus estava provendo, a ponto de preferirem o Egito, ainda que o preço do Egito fosse opressão e fosse escravidão. E aí passamos a olhar para nós. Será que valorizamos aquilo que Deus nos permitiu ter? E falamos no primeiro culto sobre a nossa vocação ter valor, sobre a nossa adoração ter valor, e o quanto isso nos custa, embora fôssemos alcançados gratuitamente, mas o quanto isso nos custa. Domingo passado falamos sobre a nossa família, se de fato ela tem valor e qual é o custo. E na verdade é um custo muito alto mesmo, e não estou falando apenas de dinheiro, e coisas que envolvem muito mais. E eu quero fazer aqui entre parênteses: pais, principalmente de adolescentes, não normalizem namoro na adolescência. Não normalizem isso. Isso não faz parte do momento, do ciclo, do período que eles estão passando. Porque o namoro, ele aponta para onde? Casamento. E se eles ainda estão cheirando a leite, essas crianças que deixaram da fralda poucos meses atrás, estão falando em casamento, se envolvendo emocionalmente, sem terem maturidade emocional, se envolvendo fisicamente, sem terem maturidade, sem estarem prontos, deixando com que os hormônios tomem a liberdade que quiserem. E muitas vezes nós que precisamos conduzi-los com muito ensinamento, muita disciplina, muitas vezes nós baixamos a guarda, abrimos mãos dessa condução e deixamos ele se relacionar com 12, 13, 14 anos, sem maturidade alguma, sem preparo algum. E o resultado disso, frustração. O resultado disso, por quê? Porque eles não estão em idade de casamento. Se o namoro aponta para o casamento, 12, 13 anos tem que cuidar da sua vida estudantil, porque não tem um passarinho para dar de beber. Então a preocupação é cuidar da sua vida estudantil, ajudar pai e mãe em casa. Não é tranquilo, mas ele gosta de fulano de tal, normal, não é um ET por causa disso. Mas nós não podemos achar que só porque gosta, não, então vai lá, namore. E aí que começa a inverter as ordens, começa a inverter as prioridades, e aí é muito mais prioridade estar com colírio do que obedecer aos pais, estudar, se preparar para a profissão. E aí, infelizmente, por causa dessas concessões, nós temos muitos adolescentes que saíram da escola, muitas adolescentes que são mães solteiras. Alex é mãe solo, não importa, a tristeza é que não se concebeu uma família. Então, que possamos entender que, como protetores da nossa casa, nós precisamos, sim, ter uma aliança com os nossos filhos. E a única aliança que substitui é a do casamento. No tempo certo, na hora certa. Veio muito forte de falar isso, querido, porque a nossa família tem valor e ela tem um custo alto. E nós não podemos negociar o custo da nossa família em nome de tranquilidade. Em nome, não quero ter dor de cabeça, então deixa aqui na sala de casa, queridos. Eu já vi coisas terríveis acontecer na sala de casa.
Então, que a gente possa conduzir, ensinar a criança, o menino no caminho que deve andar, para que quando for mais velho não se desvie dele. Amém? Então, esse é o valor da nossa família, mas quanto mais alto o custo, maior o valor agregado. Então, se a gente não negociar o custo de conduzir a nossa família, muito mais valor agregado haverá nela. A ponto de quando os nossos filhos forem escolher com quem vão passar o resto da vida, o parâmetro será aquilo que eles viram dentro de casa. Amém? Não estava isso na mensagem passada, mas está agora. Glória a Deus por tudo isso. E hoje a terceira parte, vamos falar sobre salvação. E a nossa salvação tem valor? Tem algum valor a nossa salvação? A nossa geração é movida por sensações. Tudo que ela é muito sensorial, né? Então a nossa geração é movida por sensações. Né? As igrejas com mensagens empolgantes, experiências e momentos vibrantes, nada contra. Temos muito de experiência num culto. O que eu falei aqui do voluntariado é a parte física daquele. Eles não fazem algo físico, mas para nós soa como físico, como natural. Então isso tudo também promove uma experiência boa. Então não tem nada contra isso tudo, querido. Temos muito disso aqui. Só que isso pode até nos impressionar e nos empolgar, porém isso não pode nos mover. Nós não podemos ser movidos por empolgação, por experiências e momentos vibrantes. Por quê? Porque a empolgação vai embora. A sensação passa, as luzes se acendem, a fumaça se dissipa. O culto termina e nos despedimos das pessoas, só que parece também que nos despedimos de Jesus. Damos um até logo para Deus e falamos, nos vemos no poderoso Tadel. Deus, até mais. Como se Jesus ficasse no templo, parecido como um quadro pendurado da parede, que de tão grande não dá para levar porque é pesado demais, é inadequado carregar Jesus juntamente comigo. Para a minha semana, não cabe no meu rolê, não cabe no carro, não cabe nos compromissos da minha tão disputada agenda, ou da minha agenda oculta. Não cabe no meu relacionamento, porque talvez ele nem aprovaria se eu colocasse ele no relacionamento. Então, muitas vezes essa geração que ama tudo pronto, tudo imediato, a geração do Nescau, instantâneo, muitas vezes não carrega Jesus durante a semana. Porque se carregarmos Jesus, teremos uma vida inadequada diante daquilo que nós muitas vezes gostamos de atrair ou de ser atraídos. E eu digo para você com toda clareza, essa mensagem é primeiramente para mim, irmãos. Essa é a espada de dois gumes, ela corta primeiramente aqui, porque eu sou confrontado diariamente pelo quanto de Cristo eu carrego durante a semana. E eu preciso ser confrontado pelo quanto de Cristo eu carrego no meu dia a dia. O quanto cristão eu pareço além do culto. Por isso que ela para mim, primeiro, porque do que adianta eu ser amável, graça e paz, queridos. Mas lá fora eu ser um carrasco ignorante. Do que adianta servir com muita gentileza nos cultos e nos life groups, com um sorriso no rosto, lá na frente. Eu não estou falando que não deve ter sim. Mas lá fora ser o imperador empurrando o autoritarismo goela abaixo, impondo um peso que nem eu mesmo suportaria. Alex, então eu não tenho que ser gentil. Sim, continue assim. Então, Alex, eu vou parar de ser gentil e ser um arrogante e grosseiro. Não, deixe de ser um arrogante e grosseiro e continue sendo gentil, amável, educado. Uma pessoa com que as pessoas possam olhar para você e falar, cara, você tem o caráter, a personalidade de Cristo. Muitas vezes sou flexível comigo mesmo e rígido com os outros. Como assim flexível comigo mesmo? Muitas vezes relevo os meus deslizes, encubro as minhas mancadas, maqueio as minhas imperfeições. E com os outros eu não sou compreensivo, eu não caminho a segunda milha, porque você é assim. Será que não precisamos experimentar o contrário, ser rígido com a gente mesmo e flexível com as pessoas? Existe um ditado muito legal. Bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Amo todo mundo e sou amável, gente boa. Alex é gente boa demais. Vai morar lá em casa. Com todos, enquanto congregamos, somos pessoas sorridentes, amáveis, gentis.
mas no secreto sou odioso e odiável, ruim, amargo, intragável. Sou o compreensivão, o good vibes, de boa na lagoa. Na igreja sou legalzão, o amigãozão. Quem tem criança pequena, ou pelo menos quem tinha, né? Porque eu não sei se o amigãozão passa ainda. Mas durante a semana não perdoo, não libero perdão. Amo cultivar uma raiz de amargura. E eu não estou falando para a gente ser um bobão que fica dando risada pro vento, querido. Não estou falando disso. Eu também não estou falando de ser um capacho de todo mundo, de não falar a verdade com firmeza ou negociar princípios. Não é isso. Não me compreenda mal. Mas a Bíblia fala que o coração alegre embeleza o rosto, aformoseia o rosto. Então, se você já não tem muita beleza, pelo menos tem um coração alegre. A Bíblia fala também que aquele que deseja ser importante, seja o menor e servo de todos. A Bíblia fala também que o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apegue-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Não deem honra apenas àqueles que lideram sobre vocês. Quanto à honra, dê preferência sempre aos outros. Honre os outros mais do que a si mesmo. Então, eu não estou falando que a gente precisa ser um general dos generais carrancudo, como se a gente fosse o capitão do Iraque. E também não estou falando para a gente ser um bobão, mas nós estamos falando aqui de que a salvação ela vai ser evidenciada na nossa atitude. Se o tema hoje, será que valorizamos a nossa salvação? Valorizar a salvação é entender que fomos salvos e através desse ato nós iniciamos um processo onde a salvação tem efeito em nós e nas nossas atitudes. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação, como assim pôr em ação algo que eu recebi do Senhor Jesus? Coloquem-na em prática. Colocar a salvação em ação é exercitá-la. E esse exercício é sobre os princípios e ensinamentos de Cristo, ou seja, é impossível exercitar a nossa salvação sem obediência. Porque muitas vezes queremos ser salvos, eu creio que todo mundo aqui é. Mesmo sabendo naquela parte que estarão dois no campo, um será levado, outro ficará, estarão dois no leito, um será levado, outro ficará, mas no meu coração creio que todos vocês são, até porque eu não tenho um salvômetro, ao qual eu meço, está faltando fé em você, querido. Não. Eu creio que todos nós estamos, mas estar salvo não é apenas receber a salvação em Cristo Jesus e a vida não mudar em nada, não. Nós precisamos colocar a nossa salvação em ação, exercitar a nossa salvação. E à medida que isso vai acontecendo, coisas vão aparecendo, evidências vão se formando. E é impossível exercitar a nossa salvação sem obediência. Mas muitas vezes vamos participar de um duelo, de um embate, de uma briga. E esse duelo será entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A qual delas seremos obedientes? Sobre qual delas colocaremos a nossa obediência? Algumas vezes, nossa vontade estará alinhada, paralela à vontade de Deus. E é tão bom quando isso acontece. É ou não é verdade? Glória a Deus, quando Deus fala, pois é, meu querido, isso é o que eu queria para a sua vida. Ufa, ainda bem que eu queria a mesma coisa. Deleitai no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Entendeu? Então, só que muitas vezes as nossas vontades vão duelar uma contra a outra. Qual delas nós vamos obedecer? Se somos salvos, é para obedecermos à vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Ou seja, nós não somos obrigados a satisfazer os caprichos da nossa carnalidade. Não somos obrigados. E esse versículo nos tira toda desculpa. Que a carne é fraca. Não, fraca é desculpa. Esse versículo tira toda a nossa desculpa.
toda a nossa justificativa, que irmão, que eu estava meio fraco. Não, nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, ou viver caminhando debaixo da vontade da carne. Versículo 13, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Então, ei, nós não somos devedores à carne, não precisamos caminhar segundo a carne. Por quê? Porque eu sei que se eu vir para cá, se eu caminhar para essa direção, eu vou morrer. O que em mim faz vontade de ir para essa direção? Existe alguma coisa de Deus, ou da parte de Deus, que vai colocar em mim desejo de caminhar para a morte? Eu não creio nisso. Não creio. Então, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ou seja, a vontade da carne, certamente vivereis. Ou seja, o caminho da vida está totalmente oposto a cumprir os desejos da minha carne. Isso é terrível, porque essas duas propostas, vontade de Deus e a vontade da carne, martelam aqui todos os dias. E o que nós vamos, a quem nós vamos ceder? Paulo dizia, né? Se Paulo dizia, aquilo que eu não quero, isso faço. E aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Maldito homem que habita dentro de mim, que tem que ficar decidindo todo momento. E eu não estou falando que agora então somos salvos, não temos mais pecado, ou não cometeremos mais pecado. Não, querido, todos nós sabemos disso. Se você disse e afirmou, eu não peco, já pecou, mentiu. Versículo 13 novamente, pois, ou porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos, não é alguns, querido, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E parafraseando, todos que são guiados pelo Espírito de Deus não vivem como se constrangidos a viver segundo a carne. Está no mesmo contexto que a gente está falando. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus têm um desejo no seu coração de mortificar os feitos do corpo. Isso é valorizar a salvação, algo que recebemos e que além de recebermos, nós precisamos colocar em prática, colocar em ação. Recebi algo de Deus, beleza, agora trabalhe isso. Desenvolva a sua salvação. E o que a nossa carne quer? O que a nossa carne quer? Fazer a nossa vontade a qualquer custo. A nossa carne deseja, é necessário pisar em alguém. Nossa, eu estou tão carnudo, vou pisar, não estou nem aí. Para satisfazer o desejo do meu coração. Eu preciso mentir, nem que seja para os meus pais. Então eu vou fazer, porque eu preciso satisfazer o desejo do meu coração. Eu preciso subornar, granjear, eu preciso negociar com o inimigo. Então eu vou fazer, porque eu preciso satisfazer o desejo do meu coração. Quando a nossa carne está em evidência e ela está mais forte, nós faremos tudo para cumprir a vontade dela a qualquer custo. Mas se nós valorizamos a nossa salvação, queridos, nós não vamos querer entristecer o Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito não é apenas mortificar os feitos do corpo, como diz no final do versículo 13, mas também é a demonstração de que somos filhos de Deus, e isso não é evidenciado pela rapidez que pecamos. Ah, você está dizendo que é salvo, como é que você peca? Quem nunca ouviu? Como é que você diz que é crente? Crente, derraba crente. Está pecando por aí. A questão não é a velocidade do nosso pecado, é a velocidade do nosso arrependimento. É isso que nos distingue como filhos de Deus, queridos. Isso que nos distingue como filho de Deus. Não é a velocidade que erramos, mas é a velocidade que nós fazemos de tudo para nos levantar. E sem ficar vislumbrado ou iludido com o cair do homem e o levantar de Deus. Quantos já viram isso na Bíblia? É porque não tem. Por isso que você nunca viu. A Bíblia diz 7 vezes cairá o justo, de todas elas ele se levantará. Sabe por quê? Porque cair é uma decisão. Então levantar-se também é uma decisão.
Porém, quando eu caio, me arrependo, clamo ao Senhor, o braço dele, a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, quando eu clamo ao Senhor, não importa quão fundo o buraco seja, Ele pode me resgatar e me levantar de novo, me ajudar a levantar, mas o desejo de me levantar precisa partir de mim. Por quê? Porque é o passo que eu dou quando eu valorizo a salvação que eu recebi do Senhor Jesus. É pelas obras da carne que se evidencia alguém longe da graça de Deus. Lá em Gálatas 5 está as obras da carne. Mas se é pelas obras da carne que se evidencia alguém longe da graça, e aí, como é evidenciado quem é filho de Deus? Porque existem evidências. Tem um ditado, uma frase, uma pergunta, na verdade, coisa da internet, né? Se você fosse acusado, se ser cristão fosse crime, você teria provas para que pudessem acusá-lo de ser um cristão? É mais ou menos isso. Mas se as obras da carne evidenciam pessoas que estão longe de Deus, como é evidenciado aqueles que são filhos de Deus? Pelo linguajar gospel, Alex. Quando eu falo, e aí, varão? Fala, vaso. Renasce Arábia. Não é com evangeliquez. Porque como que se conhece o fruto, querido? Ninguém falou agora de manhã, né? De manhã o pessoal falou pela árvore. Não, é como se conhece a árvore. É pelo fruto. Então, é pelo fruto. O fruto é a evidência de quem é filho de Deus. Como você sabe que uma árvore é frutífera? Isso aí é resultado de muita pesquisa, estudo aplicado. Uma comitiva de pessoas em Harvard descobriram que uma árvore frutífera ela é reconhecida visualmente pelos frutos. E vocês acertaram, não precisaram nem pesquisar, não sei se são fera demais. Pelo fruto. Se você está numa floresta, está com fome, você vai procurar uma árvore frutífera, olhando uma árvore que tem algumas cores que destacam da sua folhagem. Uma árvore com frutos. Então, conforme Gálatas diz, existe um fruto que nós manifestamos. Não é que nós experimentamos, nós manifestamos, chamado fruto do Espírito. E ele é a evidência de que somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia diz que aqueles que pecam estão debaixo da lei. A lei é para os transgressores, para aqueles que pecam. Mas se para o fruto não há lei, então não há condenação. Então isso é característica de quem é salvo. Fruto no Espírito é característica de quem é salvo. Nenhum que não seja salvo consegue manifestar fruto do Espírito, que é o resultado da ação do Espírito de Deus, da natureza de Deus em nós. O fruto do Espírito. Os dons não são para salvação. Os dons de Deus não evidenciam salvação. Seja lá qual for o dom que nós tenhamos. Línguas, interpretação de línguas, discernimento do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Tem mais outros, operação de maravilhas, dom de fé. Eles não são para salvação, eles não evidenciam a salvação. Tanto que, lembra da parábola, Senhor, nós pregamos o seu nome, no seu nome expulsamos demônios, no seu nome fizemos grandes feitos. Jesus falou, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Agora, o fruto do Espírito significa que o Espírito Santo está em nós. Quando nós fomos salvos, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E a evidência dessa salvação é a manifestação desse fruto. Meu Deus, Alex, e agora? Eu não tenho nenhum desses aí. Continue a nadar, mergulhe em Cristo. Vá com força mergulhando no rio de Deus, porque isso precisa acontecer na nossa vida. Isso precisa acontecer. Por quê? Porque viver para Deus custa. Para manifestar os frutos, o fruto do Espírito, não são osso, é um só, custa. Precisamos renunciar muitas coisas, hábitos, alguns sofismas, deixar de ser quem nós éramos. Tem a ver com os nossos desejos fúteis,
para manifestar o fruto da obra da carne. As duas coisas não coabitam, não estão no mesmo lugar, não conseguem fluir, porque assim como uma fonte não pode jorrar uma água doce, uma água salgada, uma árvore de caqui não pode dar melancia. Ela dá um fruto. Então, viver para Deus custa. Então, tem a ver com abandonar coisas que nós éramos, quem nós éramos, o que fazíamos de errado. Renunciar, isso tem a ver com nossas decisões erradas. Meu Deus, e como eu tomei muita decisão errada. E algumas delas eu ainda pago o preço até hoje. E por que nós precisamos fazer isso? Para nos tornarmos quem Ele quer que sejamos. Existe um projeto, existe um modelo, existe um molde que vai transformar, vai formatar a nossa vida. Quando no Éden é dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o pecado degenerou essa imagem, nós somos degenerados. Em Cristo essa regeneração começa a acontecer, e à medida que o fruto do Espírito for manifestado na nossa vida, nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, mas isso tem um custo para nós. Isso tem um custo para nós, porque muitas vezes a gente quer o pecado, querido. Credo, Alex. Como é que nós queremos o pecado? Ei, se o pecado fosse ruim, para a carne ao menos, nós não estaríamos sofrendo tantas consequências. Não teria muitas pessoas afundadas no pecado. Satanás ia obrigar a gente a pecar, e que eu lembro, ele não colocou um tridente nas minhas costas para que eu pecasse. Eu fiz para minha carne era bom. Mas o que eu rejeito muitas vezes, e o que nós precisamos muitas vezes, na verdade, todas as vezes, rejeitar as propostas do diabo, porque nós precisamos valorizar a salvação com que fomos salvos. Simples assim. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz: do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a pessoa conquistar tudo que essa terra pode dar e produzir e perder a sua salvação? Do que adianta? É uma pergunta, e eu lhe pergunto: do que adianta? Alguém pode me dar uma resposta? Do que adianta? Qual proveito o homem tem em conquistar tudo nessa terra e perder a sua salvação, perder a sua alma? Alguém sabe me dizer qual é o proveito? Nenhum, porque não existe. Porque quem vive somente pensando nas coisas daqui não compreendeu a eternidade. Muitas vezes em busca das nossas aspirações, e precisamos tê-las sim, querido, não tem problema algum. Desejos e ambições, negociamos a nossa salvação a preço de banana. Os olhos cobiçam coisas e logo esquecemos de Jesus, porque a proposta fez com que os nossos olhos brilhassem demais e deixamos o carpinteiro. Por quê? Porque a proposta dele, a grande recompensa, o grande trunfo e recompensa da vida com Jesus, nós não recebemos agora. Mas se nós permitirmos que a nossa vida imediatista tome conta das nossas decisões, nós cederemos às propostas, porque as propostas é para aqui e para agora. Mas se nós perdemos os nossos olhos da recompensa da eternidade, querido, porque isso é desenvolver a salvação, exercitar a salvação, é entender que ela começa aqui, que ela tem efeito aqui, mas o alvo dela não é aqui, é a eternidade. Por isso que precisamos valorizá-la. Então, se negociamos a nossa salvação, os nossos olhos vão cobiçar e logo esquecemos de Jesus, esquecemos do preço que custou a nossa salvação. Alex, mas a salvação é de graça? Sim. E que preço custou a salvação? A vida do nosso Senhor e Salvador. Custou os 6 litros de sangue de Jesus naquela cruz. Custou a vergonha que ele assumiu, que era nossa, mas ele recebeu no seu corpo, recebendo a condenação pelos pecados que não eram deles, eram nossos. E isso precisa fazer valorizar a salvação. Lembra que para que alguns recebam algo de graça, isso vai custar para alguém? Então a salvação para nós veio de graça, mas para Jesus custou. Por isso nós precisamos valorizar, não é apenas uma rotina de domingo a domingo, querido. A rotina é explicável nos dedos. 2 horas de culto no domingo, 2 horas de culto no Tadel,
1 hora de discipulado, 1h30 de célula, amém? E ainda sobra dedo. Se resumirmos uma vida cristã a isso apenas, nós somos frequentadores de cultos. Jesus não morreu para que frequentássemos uma igreja. Jesus morreu para que nos tornássemos a igreja. Existe uma diferença grande. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ou seja, ele não habita mais em templo feito por mãos humanas. Ele habita em você, que imagens são do Senhor. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e de graça. O de graça é aplicação minha aqui, inserção minha. E que vocês não pertencem a vocês mesmos. Por que nós não pertencemos a nós mesmos? Versículo 20, porque vocês foram comprados por preço. Que preço foi esse? Sangue. Foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Você já viu alguma coisa estar à venda, porém essa coisa ou esse algo não pertence a ninguém? De novo, concorda comigo? Só pode estar à venda, só pode ser comprado se pertencer a alguém, amém? Se não pertencer a ninguém, aí glória a Deus. Jesus não nos tomou de graça, ele nos comprou. E se ele nos comprou é porque nós pertencíamos a alguém. E a quem pertencíamos? A Satanás. De livre e espontânea vontade? Não. Por escravidão. Ninguém, exceto os 9 anos, e agora nós em Cristo, se torna escravo por voluntariedade. Nós agora em Cristo nos tornamos escravos. Só que Jesus nos compra de Satanás. E por que nós pertencemos a Satanás? Por que precisou ser pago um preço? Lembra que o salário do pecado é a morte? Os nossos muitos pecados acumularam uma infinidade de aquilo que é amarelinho, lembra que as nossas notas promissórias e não tínhamos condições de pagar. Escrito de dívida. Jesus fez o quê? Pagou esse escrito de dívida, morreu no nosso lugar, pegou essas promissórias, rasgou e cravou na cruz. Só isso. E nós precisamos nos esforçar hoje para valorizar o que ele fez por nós. Sendo que ninguém teria possibilidade, não foi encontrado ninguém justo, nem entre nós e nenhum outro lugar justo ao ponto de fazer isso que ele fez. Então, queridos, ele nos comprou. Então, nós não pertencemos. Então, precisamos glorificar a Deus com o que nós temos, principalmente com o nosso corpo carnal, que é fadado ao erro, fadado ao pecado. É por causa dessa bênção chamada carne que nós tropeçamos, querido. Então, o que nós temos que fazer é glorificar a Deus no nosso corpo, com a nossa carne, com a nossa natureza. Então, nós precisamos entender que fomos comprados e não pertencemos mais a nós mesmos. Foi de graça, mas custou a vida de Jesus. Teve um preço, querido, que ninguém poderia pagar, nem nós. E o BO é nosso. Quem fez a dívida era a gente. Mas ele assumiu. Fomos comprados a preço de sangue. Não podemos nos vender por esmolas. Não podemos novamente nos vender ao pecado, nos sujeitar ao pecado, aos desejos que muitas vezes nos consomem por causa daquilo que nós vemos. A Bíblia diz que algumas coisas que não se fartam, a terra não se farta de água e os olhos não se fartam de ver. E o que nós estamos vendo? E o que nós vemos podem gerar desejos que nos consomem até possuir aquilo que nós vemos. Por isso que a Bíblia fala para a gente não atentar às coisas visíveis, mas às invisíveis. Se nós não tivermos uma real perspectiva da cruz, do sangue de Jesus e da eternidade, trocaremos Jesus facilmente. Facilmente. Bem facinho. Se nós perdermos essa perspectiva real da cruz, do sangue de Jesus, da eternidade, nós vamos negociar a nossa vida com Cristo. Se é que isso já não tem acontecido, queridos.
Nossa salvação começa aqui, mas o alvo da nossa salvação é a eternidade. Só que nós precisamos corresponder a essa salvação durante a nossa jornada terrena, como se fosse um ensaio. Ensaiamos aqui aquilo que vamos viver na eternidade. E quando conhecemos de fato, Jesus disse: examinais a Escritura porque pensais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. E também disse: a vida eterna é essa, que creem no Pai e no Filho que Ele enviou. Quantos creem no Pai e no Filho que Ele enviou? Bem-vindo à vida eterna. Ela já começou, querido. Já começou com Cristo. Eu já sofro os efeitos da vida eterna. Mas Alex, e a morte? É só a vírgula. A história continua. A história continua. Muitas vezes vivemos uma vida cristã baseada em valores terrenos e não valores eternos. Por quê? Porque se deixarmos de olhar para a eternidade, se deixarmos de desejar, de ansiar a eternidade, a recompensa que acontecerá na eternidade, então vamos querer as recompensas que acontecem aqui. E pelo que nós corremos? O que nos move? Porque a empolgação, ela está baseada nas coisas que nós vemos agora. O propósito e a fé está baseada nas coisas que a gente nem vê. Então, o que nos move? São as coisas e os valores terrenos? Ou são os valores eternos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Outra versão diz: se esperarmos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança em Cristo é apenas para 50, 60, no muito 70 anos? Isso não é nada. Como assim não é nada, Alex? É uma vida. Mas o que é uma vida de 70 anos diante da eternidade? Se vivermos confundindo o evangelho com um romance, ficaremos uma vida toda procurando Cristo em contos de fadas, doramas e comédias românticas por aí, achando que Ele sempre vai ser aquela pessoa que vai satisfazer o desejo do nosso coração e salvar a gente num quarto da torre mais alta, do quarto mais alto. E os nossos olhos estarão fixos em coisas terrenas, vivendo como se tudo o que esperamos em Cristo já está acontecendo e vai acontecer só agora. Falando de arrebatamento, mas sem se preparar para esse dia. Falamos muito sobre arrebatamento, mas será que existe um anseio mesmo? Será que ansiamos mais que Cristo volte ou que nossa promoção aconteça? Ansiamos mais a volta de Cristo ou que o casamento aconteça? O que nós amamos mais, a vinda ou os privilégios dessa vida? Nós precisamos entender, queridos, que as coisas terrenas, na maioria das vezes, elas vão se opor às coisas eternas. Principalmente se nós colocarmos elas em prioridade. É um engano terrível se a gente usar a nossa fé para alcançar o ápice de uma vida mediana. Qual é o ápice de uma vida mediana? Sucesso nesse mundo. É o maior engano, porque se esperamos em Cristo apenas para essa vida, seremos os mais infelizes de todos, os mais miseráveis entre os homens. Se esperarmos que Cristo morreu naquela cruz, pelado, ensanguentado, apenas para nos dar uma boa vida aqui, somos os mais miseráveis. Se imaginarmos que não existe nada na eternidade, somente uma vida tranquila e boa, e não tem problema em tê-la, até porque a Bíblia diz para a gente orar pelos nossos líderes, os nossos governantes, os prefeitos, os presidentes, sim, para que tenhamos uma vida boa e sossegada, mas não foi para isso que Cristo morreu. Ele morreu para que possamos ter uma eternidade, para que fosse regenerado em nós o ser parecido com Ele. E só vamos conseguir isso, caminhar sobre isso, ao passo que nós valorizamos a nossa salvação. Por quê? Porque esse grande dia está próximo. Se coloque de pé, por gentileza. O grande dia está próximo, querido. O dia do Senhor está próximo.
E viver preparado para esse dia nos ajudará a evitar uma vida mesquinha que espera apenas coisas terrenas. Viver preparando-nos para esse dia, o dia de encontrarmos ao nosso Senhor face a face, e esse dia está próximo. Vai fazer com que a gente consiga viver uma vida que agrada a Deus. Romanos 13:11, digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Ei, acorda, já é hora de vos despertardes do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, ou do que quando no início aceitamos a fé. Ou seja, o dia que nos encontraremos face a face com o nosso Salvador está mais perto agora. Existiram pessoas até que falaram, influenciadores, tal, eu ouço desde que eu era pequeno a minha avó dizer que Jesus vai voltar e nunca volta. E o terrível é que essa sensação muitas vezes ronda os nossos corações. Jesus está falando que vai voltar, será que vai voltar mesmo? Mas já fazem 30 anos, 40 anos que eu ouço isso, então tem 40 anos a menos, então querido, então ele está 40 anos mais próximo. É essa a expectativa. A salvação está hoje mais perto do que há 5 anos atrás. O dia de nos encontrarmos com Ele hoje está cada vez mais próximo. Então nós precisamos valorizar a nossa salvação, desenvolvê-la, exercitá-la, colocá-la em ação. Por quê? Porque ao passo que fazemos isso, nós permanecemos no seu amor. Permanecemos na promessa, aguardando o dia que Ele virá. E Ele virá, querido. Os sinais já mostram, Ele virá. Existem evidências de sobra de que Ele virá. Até muitos entraram em crise com a nova escolha papal, o 8º reinado e algumas coisas assim. Meu Deus, o fim dos tempos está acontecendo. Querido, Cristo nos advertia enquanto era vivo, é só a gente ler Mateus 24. Alex, mas para onde devemos olhar? Quer olhar para uma coisa? Olhe para onde ele apontou, olhem para a figueira, olhem para Israel. Mas mesmo que todos esses fatos apontando ou não para uma eminência da volta de Cristo, e vai acontecer, mas isso não pode gerar em nós medo, crise, desespero, não. Você pode gerar e deve gerar alguma coisa em nós, alguma coisa apontando para o fim dos tempos, ou fim dos séculos, como disse na promessa de Jesus em Mateus 28, e eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Isso não deve gerar em nós desespero, querido, pelo contrário, deve gerar em nós alegria. Por quê? Porque é o fim, é o resultado da nossa fé, da nossa espera, é o motivo pelo qual nós estamos aqui aguardando a vinda do nosso Senhor, querido. Nós não nos reunimos aqui à toa. Alex, ele então virá num dia de culto, sim. Eu não estou falando de uma programação de domingo, eu estou falando de um altar de adoração que não se apaga, de uma vida crucificada, de uma vida que é um altar. E esse dia de culto, esse dia de adoração, esse dia de louvor, que pode ser qualquer uma das 24 horas do nosso dia, Ele voltará para aqueles que estão num dia de culto, numa vida de adoração, puderem se encontrar com Ele. Essa é a promessa dele, queridos. E se nós não valorizarmos a salvação, poderemos deixar com que a veracidade dessa promessa escorra pelo vão dos nossos dedos. O arrebatamento da igreja não é fruto de mente nervosa, querido. É a promessa de Cristo, a sua noiva. Ele virá. Ele virá. E o meu anseio é vendo em vida ou em morte, não importa. Importa eu me encontrar com Ele, querido. Paulo achava que estaria vivo quando ele voltasse. Isso já tem 2000 anos. Talvez estaremos vivos, eu gostaria muito mesmo de que eu estivesse em vida, mas na verdade acima desse desejo, o meu desejo é alcançá-lo. E eu gostaria muito que a minha vida terminasse da mesma forma que a vida de Paulo terminou, a ponto dele descrever 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não arreguei diante das lutas. A versão popular. Continuei correndo a maratona da vida.
e escondi o tesouro do meu coração para que ninguém tivesse acesso a não ser Cristo, que é a minha fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se nós amamos a vinda do Senhor, então valorizamos aquilo que Ele fez na cruz. Se amamos a vinda do Senhor, então valorizamos a salvação que Ele nos deu e colocamos ela em prática. Se amamos de fato e cremos de fato que Ele voltará, e Ele vai voltar, querido, então nós vamos nos preparar para receber a coroa da justiça, que todos os que amam a sua vinda receberão. Um dia estaremos junto com os anciãos, lançando as coroas e recebendo-a de volta. Um dia estaremos aos pés de Cristo, recebendo. Falei, Senhor, eu não sou digno, mas ao que vencer, você venceu. Senhor, eu não sou digno de me assentar como a posição de um príncipe, mas ao que vencer eu farei se assentar. Ao que vencer farei dele coluna no templo do meu Pai. Então, queridos, nós precisamos perseverar, porque ao que vencer lhe será concedido receber essa coroa da justiça. Se combatermos o bom combate, se completarmos a carreira e guardarmos a fé firmemente, ninguém acessa, não deixe ninguém se colocar entre você e Cristo. Guarde a fé que você recebeu, combata o bom combate. Haverão dias complicados, mas combata o bom combate. Nessa jornada haverão dias com vontade da gente parar. Complete a carreira, não pare. Alex, eu parei, o que é que eu faço? Caí. Se levanta e continua. Se levanta e continua, querido, porque está preparada para nós uma coroa, e a receberemos por amarmos a sua vinda, por ansiarmos o dia do Senhor, o dia que Ele virá. Eu quero orar contigo, querido, mas eu gostaria que você orasse antes por você mesmo, relacionado à sua fé, relacionado a como está a sua fé. Nós não estamos aqui para entrar num debate de reformado e arminiano sobre se perdemos aquilo que não fizemos nada para obter, que é a salvação, ou não perdemos. Não é isso, querido. Eu, na minha posição, eu tenho um pensamento, e no meu pensamento eu creio que sim, é possível perdê-la. Alex, eu não fiz nada para ganhar, mas nós podemos fazer tudo para perder. Guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A coroa é a salvação. Guarde o que tens. Alex, eu estou enfraquecido. Sinto que muitas vezes eu tenho deixado essa salvação, esse exercício da salvação inoperante. Muitas vezes eu tenho me sentido fraco diante das situações que eu poderia estar forte. Não tenho sentido um renovo da minha salvação. Eu nem me sinto muito salvo, ou nem sinto tanta alegria nessa salvação. Eu não me sinto tão forte para o combate que eu preciso combater. Eu não me sinto tão vigoroso para percorrer a carreira. Eu não me sinto tão zeloso para guardar a fé. Eu tenho enfraquecido. O que eu faço? Ei, está aqui aquele que te criou e pode renovar você, querido. Está aqui aquele que te formou e pode fazer nova todas as coisas. Basta um coração arrependido. Lembra, não é a velocidade do nosso erro, do nosso pecado, mas sim a velocidade com que nós nos arrependemos e pedimos perdão, nos levantamos e corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Ore então, querido, apresente a sua vida. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar.
estiver.